Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS, informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Este é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20 e 520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. Nosso abraço a todos os que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nesta edição, Expoagas 2022 espera público recorde e 560 milhões de reais em negócios. Feira ocorre de 23 a 25 de agosto no Centro de Eventos da Fiergues, na capital. Banrisul registra lucro líquido de 227 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre de 2022, aumento
de 38,8% em relação ao trimestre anterior. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, divulga balanço das vendas de veículos, que constatou queda de 11,96% nos licenciamentos no acumulado do ano nos emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias, Bem Você, Você Bem, Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária, Rodóio, a escolha é sua, escolha Rodóio, e GBUX, a proteção certa para a sua família. Promovida desde 1981 pela Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS, a Convenção Gaúcha de Supermercados, Expoagas, chega à sua 39ª edição, marcando a retomada do principal evento de relacionamento, qualificação e negócios entre fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e varejistas de mais de 6.000 empresas distintas. A Expoagas 2022 ocorre de 23 a 25 de agosto, 3 anos após a sua última edição, que congregou mais de 50 mil pessoas e movimentou 539 milhões de reais em negociações nos 3 dias de evento em 2019. Neste ano, o encontro repetirá sua consagrada fórmula com feiras de negócios e palestras, franqueando os ingressos para todos os inscritos oriundos de supermercados, bares, restaurantes, padarias, hotéis, açougues, atacados, pet shops, farmácias, hospitais, lojas de bazar e 1,99, produtores rurais e lojas de conveniência. As inscrições já estão abertas no site agas.com.br e deverão registrar números recordes na edição deste ano. O Consumidor RS esteve na coletiva de imprensa promovida pela Agas. Presidente, acho que a maior expectativa da feira é fazer essa releitura desse consumidor pós-pandemia. Realmente é um consumidor. Essa Expoagas, ela deu oportunidade a novos expositores, né? Queremos, principalmente, 25% dos expositores nunca participaram de uma feira. Então, estamos proporcionando isso para que ele entenda esse novo consumidor, um novo comerciante que está aprendendo com esse novo consumidor. Então, novas empresas, novos supermercados, né? Já que nós abrimos mais de 1.200 lojas desde 2019 até 2022. Então, o objetivo é esse, é formar essa nova leva de comerciantes, proporcionando a essa feira novos produtos, promoções, ofertas, para que realmente o consumidor seja o grande beneficiado nesse momento que nós acreditamos, que é o momento dele, o momento que ele pode escolher mais produtos, mais promoções, mais variedade, e sabendo que é ele que manda no mercado. É o consumidor que faz o preço do leite cair quando ele resolve, infelizmente em função da perda do poder aquisitivo, né, diminuir o consumo e o preço cai. Então esse é o poder que ele tem, principalmente no momento que ele precisa ter mais oportunidade de preços. Qualquer reserva de mercado, ela proporciona, ela dificulta o consumidor. É uma grande demanda que nós temos agora com relação aos MIPs, que nós não conseguimos a seleção no prazo de urgência, mas nós estaremos retomando a nossa ação para podermos vender aqueles produtos que estão nas gôndolas das farmácias, de qualquer farmácia. Tipo a aulina, leite, magnésia, vitaminas, que hoje nós somos proibidos.
Então é isso que nós não queremos. Queremos que o consumidor tenha essa liberdade, que todos nós temos responsabilidade, sim, de vender. Os supermercados hoje possuem responsáveis técnicos em todas as áreas. Você tem no açougue, tem engenheiros de alimentos, tem nutricionistas, né, sendo comprometidos e responsáveis por tudo que se comercializa. Então a Expoagas é isso, é o momento da gente proporcionar a todos conhecimento e responsabilidade e oportunidades. O Banrisul registrou lucro líquido de 227 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre de 2022, aumento de 38,8% em relação ao trimestre anterior. O resultado reflete especialmente o crescimento da carteira de crédito, o aumento das receitas de prestação de serviço e de tarifas bancárias, além de um menor volume de tributos sobre o lucro. A rentabilidade anualizada atingiu 10,1% sobre o patrimônio líquido médio no segundo trimestre de 2022. O Consumidor RS esteve na coletiva de imprensa do Banrisul, que divulgou os resultados. Presidente Cláudio Coutinho, esse espaço, agora estava comentando mesmo, incrível, inovador, proporcionando para os convidados hoje, para a imprensa em especial, né, essa coletiva, novidades. E o Banrisul sempre à frente. Claro, né? Esse espaço aqui é mais uma das iniciativas em prol da inovação, da criação do ecossistema no Rio Grande do Sul, de startups, de empreendedorismo, né? Além do Banritech Banhub, que é esse espaço que nós estamos, nós também temos o apoio muito importante dado desde o início, desde a fundação do Instituto Caldeira, e que nós temos um espaço lá também. Agora a gente aderiu também ao Campus Caldeira. Todo o treinamento em nossa universidade corporativa vai se mudar para o Caldeira e vai ser feito o treinamento do pessoal e preparação toda a nossa equipe lá no Caldeira. E aqui a gente está acelerando startups aqui no Banritech Banhub. Ano passado a gente acelerou 30 startups, esse ano mais 30, e lançamos também um edital para financiamento de startups, junto com o FINEP, que a gente disponibilizou 30 milhões de reais, que podem ser acessados por até 150 startups. Então, o Banrisul realmente ele aposta no ecossistema de inovação no Rio Grande, que é muito importante para gerar conhecimento para nós, banco, para que a gente possa utilizar essas startups como alavanca do nosso crescimento. Não é novidade para os gaúchos que o Banrisul é referência em banco aqui no estado. Tem como adiantar para a gente um pouquinho como é que foram os números? Eu não estaria adiantando, porque ontem à noite a gente mandou para a CVM, então já está disponível para quem entrar no site da CVM os números do Banrisul. O Banrisul, ele bateu o nosso guidance de crédito, a gente colocou desde o final do ano passado que a gente ia ter um crescimento muito importante no crédito, então nossa carteira de crédito cresceu 22% na base anualizada, sendo o grande destaque do crescimento na área rural, cresceu 60% a concessão a nossa carteira de crédito rural, e as nossas concessões de novos créditos no primeiro semestre foram de 20 bi de reais, quase um aumento muito importante que faz com que a nossa carteira possa então continuar crescendo nesse ritmo que a gente imagina algo acima de 20%. O resultado do trimestre foi 38% superior ao resultado do primeiro trimestre, e a gente acredita que a gente vai conseguir bater nossos guidance com algumas modificações que eu vou explicar aqui na apresentação. E é impressionante que a gente está vivendo aí era de bancos digitais e o Banrisul continua emplacando forte. O que se deve esse emplacamento? O Banrisul, ele é um banco digital no sentido que ele tem os produtos. Se você pegar o app do Banrisul, você faz tudo pelo app. Você não precisa de uma agência, ele é todo digital, né? Então, nós temos uma gama muito maior. Nossa gama de produtos no app é muito maior do que dos bancos ditos digitais. Você tem aqui a possibilidade de ter um banco realmente na palma da mão, fazendo tudo, financiamento, seguro, aplicação financeira, depósito, até em cheque você fotografa o cheque e faz o depósito sem a agência. Então, é lógico que os cheques estão acabando, mas só para dar uma noção de quantidade de operações que você pode fazer pelo nosso app. Então, nós temos uma pegada digital. E o investimento que a gente faz é muito forte. Esse primeiro semestre a gente investiu mais de 100 milhões de reais em tecnologia. Inauguramos o nosso novo data center, que na verdade é uma alternativa ao nosso data center atual. E temos expandido mais e mais nossa capacidade de processamento. Só para dar um número, sexta-feira passada, o Banrisul
processou 1.022.000 Pix num único dia. Então, é assim, o Banrisul tem um grande investimento na área de tecnologia e digital. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. FenaBrave divulga balanço das vendas de veículos, que constatou queda de 11,96% nos licenciamentos no acumulado do ano nos emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Nós já voltamos. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Anitta! O que, Thiago? A Claro é a melhor operadora móvel do Brasil, Anitta! E você sabe quem é o garoto propaganda da Claro? Já te contaram? Ah, é? A Claro é líder de satisfação no Prezão, topo do ranking. E de topo eu entendo. É, e lembrar que tudo começou com uma rede novinha. E por falar em rede nova, tem sempre gente nova chegando na Claro. Quer ver só? Tô invadindo e já cheguei na velocidade do primeiro 5G do Brasil, que agora eu sou time Claro. Bem-vindo à melhor operadora móvel do Brasil. Bem-vindo a Claro! Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre.
Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta a Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, divulgou no dia 2 de agosto o balanço das vendas de veículos, que constatou uma queda de 11,96% nos licenciamentos no acumulado do ano nos emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Entrevistamos o presidente do Sincodiv RS, FenaBrave, Paulo Siqueira, na Galeteria de Paolo, do Boulevard Laçador, a respeito do mercado automotivo neste momento pós-pandemia. Estamos aqui na Galeteria de Paolo, Boulevard Laçador, em Porto Alegre, um dos lugares mais charmosos da capital e que servem um galeto fantástico. E hoje vamos entrevistar Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS, FenaBrave, falando a respeito dos carros mais vendidos do ano, até julho, segundo a FenaBrave. Fique conosco. Como eu disse para você, telespectador, ao meu lado, presidente Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS FenaBrave. Presidente, vamos falar um pouquinho dos números. Houve uma pequena queda. Houve uma queda até um pouco mais que pequena, né? A gente pode falar de uma queda até de certa forma acentuada, né? Uma queda que, de uma maneira geral no Brasil, ela está em torno de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é uma análise aí que merece um maior cuidado, né? Porque existem circunstâncias específicas que fazem com que esse número seja dessa maneira e que todo mundo conhece, né? Guerra, pandemia, enfim, crise logística, mas existem outras circunstâncias também que fazem com que esse número decresça ou tenha esse padrão de decréscimo até agora. Essa questão da guerra é importante. E existem também estratégias que, para nós consumidores, passa por desconhecida, digamos assim. Exatamente. Se nós pegarmos os últimos 14, 15 anos, né, nós vamos enxergar que o mercado automotivo brasileiro, ele licenciou cerca de 45 milhões de veículos. Mas se nós dividirmos esse período em duas metades, uma que vai de 2007 então até 2014, 2013, né, onde iniciou uma crise econômica, né, e sem querer misturar política, a gente escutava aí de um certo presidente, a tal da marolinha, né? Ali o mercado automotivo se ressentiu muito, até porque esse mercado ele é extremamente importante, né? Ele tanto influencia como é influenciado pela economia brasileira. Isso é a razão de 25% do PIB de qualquer economia organizada ao redor do mundo, o mercado automotivo tem uma influência de 25% no seu aumento ou diminuição. Isso porque ele responde por longas cadeias produtivas, né? Impacta de certa forma a economia do início ao fim. Aqui no Brasil representa cerca de 5% desse PIB. Então, voltando à questão, né, até chegarmos aos dias de hoje, lá em 2013 houve aquela recessão econômica muito forte, né, que perdurou até 2017. De 2014, então, até agora, superada aquela crise econômica, o mercado, a partir de 2017, vinha produzindo aumentos médios de cerca de 10% ao ano, quando a gente enfrentou a pandemia e logo em seguida teve a guerra Rússia-Ucrânia, que tem uma influência também muito grande, né? Alguém já disse que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão provoca um maremoto aqui no outro hemisfério. Isso é bem verdade em termos econômicos de uma economia globalizada. Então, essa guerra Rússia-Ucrânia, ali tem produção de cerca de 50%, 30% de elementos essenciais para a produção de um veículo, como o paládio, que vai nos catalisadores, o neon dos os semicondutores e microchips. Um automóvel médio hoje, qualquer um tem cerca de 300 a 500 microchips instalados. Então veja que quando eu tenho uma crise na produção,
Lá do outro lado do mundo, né, desse componente, eu tenho um decréscimo de insumo e, por conseguinte, de oferta. Mas em que pese uma pandemia, em que pese uma guerra, né, que tem toda essa afetação que a gente já falou, existe um certo querer, né, da indústria automotiva. O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 5 milhões de veículos ano e nós estamos hoje com cerca de metade disso, até um pouco menos, né? Essa baixa oferta também implica num aumento de preço, não só dos automóveis novos, como também dos usados. Afinal de contas, todo automóvel novo, quando sai de uma concessionária, né, ele vira usado. Então, ele não tem essa alimentação. Né? Os ciclos de veículos usados, eles também diminuem, que faz com que o preço aumente. Né? Bom, mas voltando àquela questão estratégica, nós saímos aí de uma corrida entre as montadoras em busca de participação de mercado. 0,5%, 1% de share no Brasil. Os acionistas parecem estar muito mais interessados não no quanto eles participam do mercado, mas no quanto eles ganham com esse mercado. Então a voga seria a lucratividade. Ora, se eu tenho um único microchip, né, eu vou colocar isso num carro de menor valor agregado ou num carro com maior valor. Né? Então, se a gente olhar dos 10 carros mais vendidos no Brasil nesse primeiro semestre, nós vamos encontrar que 5 deles, mais ou menos, têm valores que se aproximam de R$150 mil. Né? E essa questão de carro popular, carro de entrada, é uma questão curiosa também, né? E aí alguém pode me perguntar, mas o automóvel está caro? Depende. Né? Talvez ele esteja no seu momento mais barato, até, entre aspas, proporcionalmente falando, na história. Lá no tempo do presidente Fernando Collor, em 90, se criou a alcunha, né, do carro popular. Esse carro custava $8 mil. $8 mil ao câmbio de hoje, com a inflação do dólar, vem a ser cerca de 60 e poucos mil reais, que é o mesmo valor de um carro de entrada. Entretanto, aquele carro lá de trás, perdão, não tinha nem retrovisor do lado direito. Era um motor, uma caixa de câmbio e uma carenagem. E hoje nós temos um aparato tecnológico extremamente sofisticado e caro, né, pelo mesmo preço. Eu estou falando de airbag, ABS, componentes eletrônicos de toda sorte. Né? E alguns até o consumidor, ele paga muito mais pelo que ele não vê e que não vai usar do que pelo que ele vê e vai usar. Eu estou falando, por exemplo, de um airbag. Né? Ninguém vai querer usar um airbag, mas ele está lá e custa. Né? Então, isso tudo são relativizações que nós temos que fazer para poder entender esse mercado, que é extremamente importante, extremamente complexo e que emprega mais de 700 mil pessoas, né, no Brasil, diretamente vinculadas à distribuição automotiva, fora a fábrica e empregos indiretos, enfim, que tem uma representatividade, como eu já falei, próxima de 5% do PIB brasileiro. Pós-pandemia, o que a gente pode esperar desse mercado? Olha, evidentemente, né, que embora uma catástrofe de saúde que a gente viveu, a força do mercado brasileiro ela não pode ser desprezada. E o automóvel, em que pese toda a condução que foi feita, né, em termos de aplicativos, né, de transporte coletivo, né, ou até esses aplicativos de transporte de pessoas, né, que a gente conhece, né, as pessoas logo depois da pandemia preferiam até usar, né, ou melhor dizendo, né, essa tendência de aplicativos que também contribuiu, né, para que as pessoas buscassem um automóvel particular, isso também já foi superado. Na vacina, enfim, a pandemia já é uma coisa que a gente olha para trás para falar. Então, é esperado que haja uma retomada paulatina do mercado junto com a economia brasileira, que já vem dando sinais de uma retomada de crescimento, né? Agora, no mês passado, nós tivemos uma inflação de deflação de quase 1%. E o Brasil despontando aí num cenário entre as nações emergentes, ou até mesmo entre os 20 maiores aí do mundo, os mais ricos do mundo, como uma nação melhor organizada economicamente e que deve retomar a trilha do crescimento com muita força em breve, especialmente no mercado automotivo. E São Paulo continua na liderança das vendas? Como é que está o Rio Grande do Sul aí nesse ranking? É interessante, o Rio Grande do Sul ele teve um prejuízo severo, né, nesse cenário.
O Rio Grande do Sul, há cerca de 10 anos, ele ocupava o 5º lugar em licenciamentos no Brasil. Ele respondia por 5,8% da participação nacional. Hoje nós estamos em 4%. Curioso é que um estado lindeiro, né, de menor tamanho, pelo menos geográfico, com menor população, nos superou, nos tomou essa posição e principalmente manteve essa posição, né? Então, isso na verdade é um problema muito mais do decréscimo do Rio Grande do Sul do que do acréscimo de Santa Catarina. E logo em seguida o estado da Bahia, o estado de Goiás, nos tomaram a 6ª e a 7ª posição, estando o Rio Grande do Sul hoje no 8º lugar e com 4% de participação. Isso é um prejuízo imenso. Isso dá conta de mais de 150 milhões de perda de arrecadação de impostos. Todavia, essa questão que a gente imagina esteja muito vinculada a uma questão tributária de ICMS, ela começou a ser resolvida no ano passado, né, através do nosso sindicato ter negociado uma condição diferente, né, para o setor automotivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que os excedentes, né, da subvenção tributária do ICMS, eles poderiam e deveriam ser devolvidos ao contribuinte, coisa que não acontecia aqui no Rio Grande do Sul e que deve ser a causa, né, essa perda de participação no mercado, porque em Santa Catarina e nesses demais estados isso não é assim. Então, de novembro do ano passado para cá, embora num tempo muito curto, isso já começou a acontecer, com o apoio da Secretaria da Fazenda, do subsecretário Ricardo Neves Pereira, que entendeu, né, e promoveu, articulou um decreto que já está em vigor, que possibilita essa recuperação do Rio Grande do Sul. Mas até hoje ainda o Rio Grande do Sul, quando o Brasil cai, o Rio Grande do Sul cai mais, quando o Brasil cresce, o Rio Grande do Sul cresce menos, e é o que a gente está verificando nesse momento. Porque numa média de 15,8% de queda no mercado automotivo nacional, o Rio Grande do Sul tem quase 19%, né? Quase 19%. Né? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que corrigir. Ainda falando do nosso estado, quantas pessoas aqui no Rio Grande do Sul esse setor ele tem empregado atualmente? Esse segmento de distribuição automotiva no Rio Grande do Sul, ele tem cerca de 15 mil colaboradores envolvidos e com cerca de 700 unidades de distribuição que envolvem não só o comércio de veículos de passeio comerciais leves, mas também caminhões, ônibus, implementos agrícolas, né, e maquinários. Tudo que tem motocicleta também, muito importante. Esse é um segmento que cresceu bastante, né? Cresceu quase 30% em comparação ao ano passado, no mesmo período, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, e claro que muito impulsionado pelo aumento do preço do litro da gasolina, né? E a gente vai, agora com a gasolina baixando, talvez isso amenize um pouco, né? Vou pegar um gancho dessa questão dos combustíveis, presidente. Em relação ao diesel, que está realmente absurdo, como é que fica essa questão aí? Que muitos consumidores acabam optando e agora se deparam com um preço que é impraticável. O diesel ele tem uma aplicação muito mais efetiva na questão do transporte público, né, e ônibus, enfim, e transporte de carga. Realmente o preço do diesel, né, que não conseguiu acompanhar por questões outras, tem uma matriz tributária diferente, né, existe uma escassez mundial de diesel na Europa, né, isso deve se agravar porque o aquecimento das casas, né, também se faz com óleo diesel, né, então a importação também é dificultada, também é uma commodity com preço internacional e que não depende menos de questões internas aqui do governo brasileiro, né, do que as questões internacionais de precificação desse tipo de combustível. Realmente é uma situação anômala que a gente espera, né, com todo o esforço do governo brasileiro, ver resolvida num curto espaço de tempo. A questão política também, esse ano de eleições, existe um impacto no nosso setor? As eleições sempre influenciam, né, a economia, muita expectativa, decisões acabam sendo retardadas, né?
Mas o que a gente vê é que tem um impulso positivo no cenário, né? Especialmente na condução desse atual governo, e que possa nos dar um alento econômico num curto espaço de tempo. E em relação ao panorama geral, o que esperar daqui para frente? Os consumidores estão mais otimistas? Vão comprar mais? Expectativa, né, de melhora bem mais importante do que até então, em função do que a gente até já comentou, que a economia começa a apresentar níveis de deflação de preços. Isso é extremamente importante, né? Quase 1%, ou seja, 10% da inflação, mais ou menos, né, da inflação capitalizada no ano, ela se perde num único mês. Isso reflete diretamente no poder de compra. E a gente nota também dentro do mercado automotivo uma questão interessante, né? Em que pese no Brasil nós temos uma média de cerca de 16% de queda, isso não é uma situação generalizada. Nós temos diferenciações entre capital e interior, e nesse ponto o Rio Grande do Sul até é um expoente, porque aqui no Rio Grande do Sul as vendas estão muito mais vinculadas ao interior do estado do que na própria capital, a razão de 70% para 30%. Né? Isso é uma coisa que reflete o poder econômico da agricultura brasileira, do campo, e o grande decréscimo desses índices de incremento de mercado ou de queda de mercado, na verdade, estão concentrados nas regiões norte e nordeste. E ali, curiosamente, se a gente pegar capitais como Manaus, né, como a capital de Roraima, por exemplo, nós vamos ver que o mercado automotivo se concentra quase 100%, 96% naquelas capitais. São Paulo, Minas Gerais, também tem uma condição especial nesse sentido, onde a capital tem uma grande representatividade. E aí já tem uma outra qualificação, né, uma outra característica que a gente pode apontar, porque a venda para pessoa jurídica, ela aumentou bastante. Né? Minas Gerais, por exemplo, cresceu lá o índice de emplacamento, isso em função das locadoras. As locadoras que estão lá sediadas, elas chegam a consumir quase 25% da produção das fábricas. Então, isso faz com que a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, capital de São Paulo, né, capital, eles tenham índices de participação muito superiores ao do interior. Agora, destaque também para Goiás, né, o interior de Goiás deve fechar o ano com crescimento. Né? Então, o Brasil é um país muito grande, continental, tem suas características próprias em cada região e cada uma delas reflete uma determinada condição. Na média, nós temos essa condição de queda de quase 16%. Mas se a gente especializar em determinados nichos de mercado, capital, interior, a gente pode ver até um crescimento no cenário brasileiro. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão do agronegócio, que é extremamente pujante, faz com que o interior, a gente tenha essa ideia de que o consumidor lá, ele acaba adquirindo mais veículos do que aqui na capital. Exatamente, sobretudo esses veículos, né, picapes e comerciais leves, enfim, é bem nítida essa diferença, né, entre capital e interior, no sentido de participação de mercado e também na evolução desse mercado. Presidente Paulo Siqueira, a Ford ela fechou a planta em Camaçari, na Bahia. Que reflexos podem trazer? Essa curiosa planta da Ford no Brasil, que era para estar aqui ao nosso lado, né? A gente lembra disso. Nós já falamos ao longo dessa conversa da importância do mercado automotivo e podemos aí também imaginar o efeito negativo que isso teve na economia gaúcha. Há pouco a gente falava aí da participação do Rio Grande do Sul, talvez isso tenha contribuído muito também. Mas a Ford, ela deixou de fabricar carros no Brasil, como já havia deixado ou já vinha deixando de fabricar em outros países ao redor do mundo, na Inglaterra, na Austrália, enfim. Então ela já vinha com uma estratégia nesse sentido.
Aqui no Brasil, no momento em que ela deixou de fabricar carros, ela ocupava cerca de 7 até 8% do mercado nacional. Evidentemente, essa lacuna, né, em relação a essa lacuna de oferta ou de demanda, houve uma corrida das demais montadoras para suprir esse espaço, para cada uma pegar a maior parte, né, desse espaço que ficou vago. Isso foi prejudicado por tudo que a gente já falou até agora, pandemia, guerras, enfim. Então, também esse fato contribuiu para que o Brasil estivesse experimentando uma queda maior do que o esperado. É verdade, uma indústria desse porte sair do país, né, embora ela continue importando automóveis, a rede Ford continua atuando, mas num outro segmento, não mais com carros de produção nacional. Bem, esse prejuízo, na verdade, a gente olha para o horizonte e vê até uma possibilidade interessante para o Brasil. O Brasil tem uma condição que é curiosa a gente comentar pelo seguinte: as montadoras têm uma estratégia de produzir carros mundiais, né? Elas têm determinados produtos que vendem em todos os países do mundo. Essa condição talvez possa passar por uma ruptura em função de que, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, a questão do carro elétrico, né, os veículos a combustão, combustível fóssil, por exemplo, eles não serem mais permitidos se utilizar em muitos países da Europa. Isso tem dia e hora para acabar. Nesse sentido, essa matriz, né, global de ter um veículo para a produção nacional, isso pode ocasionar uma ruptura e o Brasil ser o país, porque nem todos os países do mundo vão ter essa condição de eletrificação. E o Brasil ser o grande produtor de uma plataforma, de uma matriz de produção mundial de carros não elétricos, inclusive com um potencial até de abarcar toda a produção da América Latina, incluindo uma importante mercado, né, que é o da Argentina, que sofre muito hoje, né, com questões internas do país. Presidente, que seja uma realidade em nossas vidas daqui a uns anos, com certeza para nós aqui do Brasil seria fantástico. Presidente, suas considerações finais. Olha, desde que eu me conheço por gente, né, eu venho escutando que o Brasil é o país do futuro. Mas esse futuro ele vem sendo vencido em etapas, né? Nós já passamos por vários futuros. Se nenhuma outra questão de ordem política, econômica, né, ou até pandêmica, né, nos frear, o Brasil realmente vai ser um país de liderança no cenário mundial, inclusive no mercado automotivo. Essa visão não é só minha, essa visão é inclusive uma visão espiritual, né? Chico Xavier, por exemplo, né, tem um livro escrito que dizia: Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho. O passaporte brasileiro vai valer mais do que todos em algum momento da vida. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link Registre aqui sua reclamação, no alto à direita da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. O Arida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail.
As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51 3327 9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br/restaurante. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Anitta! O que, Thiago? A Claro é a melhor operadora móvel do Brasil, Anitta! E você sabe quem é o garoto propaganda da Claro? Já te contaram? Ah, é? A Claro é líder de satisfação no Prezão, topo do ranking. E de topo eu entendo. É, e lembrar que tudo começou com uma rede novinha. E por falar em rede nova, tem sempre gente nova chegando na Claro. Quer ver só? Tô invadindo e já cheguei na velocidade do primeiro 5G do Brasil, que agora eu sou time Claro. Bem-vindo à melhor operadora móvel do Brasil. Bem-vindo a Claro! O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.